evaporate. Senhor, nós te damos graça essa manhã pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, por o Senhor já ter ministrado aos nossos corações através dos louvores. Ó Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo. Espírito Santo, reconhecemos a importância do Teu ministério, da Tua atuação, nós nos rendemos a Ti, nós honramos a Tua presença aqui nessa manhã, no nome poderoso de Jesus, amém. Vocês receberam ali na porta, né, das nossas irmãs do Testemunho de Jeová, os panfletinhos, né? Amém. Isso aí foi o Marcos que inventou, hein? Vou te entregar. Mas é legal, fazer a nós o bem é para Deus um prazer. Uma frase legal: ninguém que põe a sua confiança no Senhor será desapontado. Amém? Com mãos sábias e amorosas, o Pai te guia através da noite obscura e angustiosa. Para tua aflição já está preparado o livramento. Amém. Jesus Cristo liberta do pecado e da culpa. Nosso destino eterno depende de deixarmos que Ele nos liberte no decorrer dessa vida. Amém. Amém. A Beth trouxe aí, nós entregamos. Amém? Tudo isso é brincadeira. A gente perde os amigos, mas não perde a piada, né? Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte: a natureza criada... Vamos ver se o nosso irmão lá está que nem o povo do encontro lá, que eles... A maior parte dos versículos eu vou ler na NVI para te ajudar. Menos esse. Mas tá bom. Ok? Vamos ler. A criação, porque... o ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem várias versões aí, amém? Enfim, o que esse versículo quer falar, né? Que a natureza criada, ou seja, tudo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, amém? Se nós olharmos, irmãos, para a sociedade, em todos os tempos, você vai perceber que ela é carente de homens e mulheres que se tornem referenciais. Amém? Nós temos a necessidade aqui na nossa própria comunidade, muitos jovens precisam de outros homens e mulheres que sejam referenciais. E do ponto de vista bíblico, né? Aqui o texto que nós lemos fala dessa expectativa da manifestação dos filhos, ou seja, toda a criação espera que esses filhos de Deus expressem a Jesus. Isso é fundamental. Isso é um convite aberto de Deus para todos os seus filhos hoje, que nós possamos ser, né, uma manifestação de Jesus para essa sociedade. Uma manifestação de Jesus para a nossa família, primeiramente, para os nossos irmãos e para toda a sociedade. É um convite aberto de Deus para todos os seus filhos nesses dias. Deus quer usar a sua igreja, os seus filhos, poderosamente. Agora, para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós venhamos nos apropriar do nosso DNA celestial. Amém? Deus não nos convida... Se você viver pela moral do mundo, a moral do mundo vai mudando. Em cada época, cada sociedade, ela tinha a sua moral, né? Aquilo que ela considerava certo e aquilo que ela considerava errado, né? Hoje nós percebemos claramente que tem alguns valores que a sociedade está mudando e que ela considera aquilo que Deus não aprova, ela considera aprovado, e aquilo que Deus aprova, ela não considera aprovado. Então nós estamos falando da manifestação aqui, né, não de uma moralidade humana, mas a manifestação de filhos de Deus, que agora entende o DNA celestial que eles têm. Amém? Então é muito importante, eu quero focar hoje aqui nesse DNA celestial.
nós vamos fazer a diferença se nós entendermos o DNA que nós temos agora em Cristo Jesus. Esse DNA é recebido pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Se nós olharmos a importância do DNA, né? Através do DNA é que nós recebemos as nossas características como ser humano, que nós herdamos, né? Dos nossos pais, da nossa família, e no final das contas, naturalmente falando, esse DNA vem lá de Adão. São as características naturais. Olhando, por exemplo, né, certas famílias, do ponto de vista natural, você fica pensando que DNA, né, que característica diferente essa família tem. Se for olhar para a família do André ali, do seu Zé, né, a irmã dele hoje está completando 98 anos. Hoje. A outra irmã dele morreu com 97, 95, tudo por aí, 95, 96, parece que falaram uma lá de 100, não sei quem que era tia, não sei do que é 100, não sei o que, 100, tipo assim, né? Quando morre menos disso, puxa, como morreu jovem, morreu com 94. Ou seja, você gostaria de estudar, né, do ponto de vista do DNA, das características naturais, o que é que tem, né, nesse DNA para que eles vivam tanto. Agora, então, o André poderia se ficar confiante, né, porque tem um DNA aparentemente bom, mas o DNA não é só do pai, é da mãe. A mãe morreu com 45. Então, já ficamos na incerteza, né? Será que o André vai até quando? Do ponto de vista natural, o DNA dele não é só do pai, né? Mas parece que ele puxou mais para o pai, né? Pelo menos a carinha já tá se formatando, né? Já está diminuindo. Amém? Se vai passando a idade, a pessoa vai diminuindo. Mas falando na família, é mais ou menos assim. Tanto que, você saber como eles são velhos, que quando você vai ali no cemitério do Boqueirão, eles já estão na frente. O jazigo ali para enterrar na frente. O meu sogro foi enterrado no cemitério do Boqueirão, nós fomos quase no final do cemitério, andamos um monte. É porque eu fui olhando lá é tudo gente de 1901, 1900 não sei o quê. Então é uma família que dura muito por causa do DNA. Agora na Covid, eles estavam tentando descobrir porque algumas pessoas elas tinham resistência com a doença e outras pessoas eram facilmente atingidos pela doença, né? Se você for olhar ali na própria casa ali do André, a Berna pegou umas 207 vezes, na verdade ela é 4 vezes, e o André do lado lá, nem sei se comprovou alguma vez que ele pegou. Se foi uma vez, nem deu para perceber. A Berna já ficava lá e a gente já achava que Deus ia levar ela. São características, né, que eles vão apontar tudo para um estudo genético, para saber da genética, né? Então isso é algo que depois até da Covid, talvez você nem sabia dessas coisas, mas foi muito divulgado essa questão genética. Então é muito importante o DNA, né? Jesus, sabendo disso, amém, da importância do DNA, nós vamos ver aqui um texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Você vai observar ali, se você for ler ali a partir do versículo 20, né? Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos, ok? E eles se aproximaram de Filipe, que é de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Ou seja, os gregos, né, queriam ver Jesus. Eram pessoas ali na sociedade importantes que queriam ver Jesus. No verso 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá.
ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então aqui nós temos o contexto que pessoas importantes na sociedade queriam ver Jesus. Certamente você não vem para ver alguém se você não souber já da fama, né, dessa pessoa. Então certamente eles ouviram ali que Jesus fazia muitos milagres, eles ouviram, né, sobre a sabedoria de Jesus, que era algo muito forte, né, muito notório. Certamente eles ouviram falar sobre o amor de Jesus e eles queriam ter um contato, eles queriam ter uma audiência, eles queriam ter um encontro com Jesus. E nesse cenário, em vez pessoas importantes procurando Jesus, Jesus justamente vem falar da sua morte, né? Jesus aqui então oferece para eles e mostra para eles uma opção melhor. Jesus tinha como Deus encarnado, né, nesse corpo, ele tinha limitações. Ele não era onipresente, ele era limitado por causa do corpo. E aqui Jesus fala de algo muito poderoso, que poucas pessoas percebem. Jesus aqui mostra, né, uma opção muito melhor. Qual a opção? Jesus fala que ele iria se multiplicar. Jesus fala que ele iria se multiplicar. Isso é algo muito poderoso, né? A partir do quê? Da sua morte e ressurreição, ele transmitiria aos homens que crescem nele o seu DNA celestial. Ou seja, ele fala que era necessário que ele morresse, senão se ele não morresse, ele ficaria sozinho. Mas se ele morresse, aquilo iria se multiplicar. Quando nós lemos aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 16... Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. A Berna leu esse texto. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanecer no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Olha que poderoso, diga, nesse mundo somos como ele. Amém? Nós precisamos entender como nós somos como ele. Aqui em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, diga unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então aqui nós podemos ver que Deus apresenta Jesus como o seu unigênito, ou seja, o seu único filho. Mas quando nós olhamos, por exemplo, em Colossenses 1,18, e temos vários outros textos que mostram isso, nós podemos observar que Jesus agora é apresentado como o primogênito. Do unigênito, do único filho de Deus, Jesus agora é apresentado como o cabeça de uma raça. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Ou seja, o primogênito. Agora Jesus, que antes era apresentado como unigênito, agora se passa a ser o primogênito, o primeiro de uma nova espécie. Isso é algo muito poderoso. Existe um grande problema, né? Muitas pessoas sabem até um pouco quem é Jesus, mas agora poucos sabem quem eles são em Jesus, através de Jesus, quem nós nos tornamos através de Jesus. Esse é que vai fazer esse que vai fazer a diferença. Você saber sobre Jesus é algo poderoso, mas você saber quem você se tornou por causa de Jesus é algo muito mais poderoso. Porque isso que é isso que vai fazer a diferença, né? Nós falamos assim, né? Uma coisa é o André ser filho do José Antunes dos Santos. Outra coisa é ele saber agora que ele também se tornou filho de Deus. E o filho de, ou seja, ele tinha o DNA do seu Zé e da sua mãe e dos que antecederam, mas agora em Cristo ele tem a possibilidade de ter o DNA divino. O DNA divino.
Então isso, e nós gostamos de meditar no DNA natural, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Vou repetir, você sabe quem você é agora em Cristo. Em Cristo, isso é muito importante. 2 Coríntios, no capítulo de número 5, né? Tem vários textos. Vamos ler a partir do versículo 16 só. Depois você pode ler tudo na sua casa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Está sendo projetado ali. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou em outras versões diz, agora a ninguém conheçamos segundo a carne, do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E aí continua, portanto, se alguém está em Cristo, então é importante esse em Cristo. Se você quer ler o Novo Testamento, procure essa parte. No livro de Efésios tem algo muito poderoso sobre em Cristo. Quando eu estava em São Paulo, o pastor Marcelo fez um estudo de Efésios, estudando tudo que apontava para em Cristo. Amém? Verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já... Eis que surgiram... coisas novas, irmãos. Vamos lá, vamos para a nova. Amém? O que significa uma nova criação? É uma criação sem precedentes. É uma nova criação. Ou seja, agora em Cristo nós nos tornamos uma criação sem precedentes. Não é uma restauração daquilo que Adão era, é uma nova. Ou seja, se fosse uma restauração daquilo que Adão era antes da queda, não seria uma nova criação. Seria uma continuidade da criação antes da queda. Mas ser nova criação é mais poderoso daquilo que Adão foi criado no Éden. É mais poderoso do que isso. Amém? É algo muito melhor. Repita comigo. Eu sou uma nova criação. Amém? Se você creu em Jesus, você é uma nova criação. Se você creu em Jesus, agora você tem uma semente divina dentro de você, um DNA divino. Amém? 2 Pedro 1,3 diz, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu tudo para a vida e para a piedade. Isso é algo muito poderoso. É esse tipo de pessoa que tem o DNA divino, que é uma nova criação, uma criação jamais vista antes, que a natureza tem a expectativa de que se manifeste. Vida e piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É interessante, né? Por que a Bíblia sempre fala, olhem para Jesus, cheguem no pleno conhecimento de Jesus, porque assim como Jesus é, nós agora somos. Então olhar para Jesus é você saber quem de fato é, quem de fato você é, a verdade sobre quem você é agora, como nova criação. Amém? Isso é algo muito poderoso. Em João capítulo 3, verso 6 diz o seguinte, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Se você nasce apenas da carne, você só é carne, mas se você nasce do Espírito, você é Espírito. Amém? Agora, o que acontece? Muitos só têm as percepções do seu DNA natural, né? E nós falamos até, né?
ficamos apenas nesse aspecto. A minha família todos têm colesterol, na minha família todos têm pressão alta, na minha família não sei o quê. E nós ficamos falando desses assuntos. Nós temos muita, perspectiva do DNA natural. E não sabemos quase nada sobre o nosso DNA celestial. E nós somos empurrados a saber muito sobre o DNA natural. E aí chegam lá na entrevista para você, na sua família, as pessoas têm câncer. Aí você tem. Você começa a meditar. Na sua família, não sei o que, tem. Tem problema de pressão? Tem. E aí nós vamos falando sobre aquilo e vamos alimentando. Eu fui treinando meu pai porque tinha que ficar toda hora falando sobre isso nas várias consultas que ele ia. Perguntava para ele: o senhor tem pressão alta? O senhor tem diabetes? O senhor tem problema com colesterol? O senhor tem uma camisa do Atlético? E aí eu falava para ele: falaram que eu tenho, contaram aí, alguém disse que eu tenho. Ou seja, nós vamos ali, nesse dia a dia, vamos acabando alimentando o nosso coração só do DNA natural. Agora nós precisamos entender que não somos apenas um ser natural, somos um ser sobrenatural agora com o DNA divino. Diga: eu tenho um DNA divino. Amém? Isso é algo poderoso. Agora nós temos que escolher se vamos viver pelo DNA terreno ou se nós vamos viver pelo DNA divino. Todo problema do homem está no DNA natural, porque no final das contas o seu antepassado mais velho é Adão. E toda a nossa salvação e glória está no DNA divino, está no nosso novo nascimento. Está entendendo que é nascer de novo? Ou você vai se enxergar segundo o nascimento natural, segundo a carne, ou você vai se enxergar agora do ponto de vista do DNA divino, como uma nova criatura. Uma nova criatura. Isso é algo muito poderoso. Existe um novo eu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o nosso corpo, irmãos, não é quem somos, e sim a casa que habitamos. Porque agora em Cristo nós temos uma nova identidade, um novo eu. Amém? Gerado de Cristo. E nós temos que entender quem é esse novo eu, quem é essa nova criação, o que ela tem, quais os recursos, quais as habilidades. Isso que nós precisamos estudar. Amém? Para encher o nosso coração de fé a respeito disso. Isso é algo muito poderoso. Agora, o grande problema é que mesmo no convívio com a igreja, muitas vezes você não aprende sobre o seu DNA celestial. Porque existe uma mistura. E eu quero reforçar esse ponto que eu falei muito no encontro. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender bem para quem foi escrito este texto. Para quem foi escrito? Esse texto diz respeito à velha aliança ou à nova aliança? Esse texto diz respeito à criação natural ou à nova criação? E nós precisamos entender, que isso é muito importante você saber que, dependendo do texto, está falando para quem não creu em Jesus. E ele vai falar coisas muito importantes. Nós não podemos iludir as pessoas. Tudo isso que nós estamos falando, ser nova criação, e toda essa herança que diz respeito a essa nova criação, diz respeito àqueles que creram em Cristo. Amém? Nós não podemos enganar aquelas pessoas que não creram em Cristo, como se elas tivessem direito a uma herança que é de Cristo. Diga: a herança é de Cristo. A herança não é nossa, de fato, a herança é de Cristo. E nós temos a herança por nós estarmos em Cristo. Agora temos, se estamos em Cristo. Então misturar os textos se torna um grande problema. Isso é um grande problema.
Volto a dizer aqui sobre esse texto, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Então, um dos pontos muito importantes, por exemplo, é essa confusão que não se resolve na vida de algumas pessoas a respeito de quem elas são. Você é justo ou você é pecador? Se não resolve isso, você não vai produzir o fruto disso. Tudo isso tem um fruto, né? Não adianta você ter uma semente de uma espécie e querer colher o fruto de outra espécie. Amém? Se eu vivo pela semente natural, a minha mentalidade ainda é natural, e não vivo pela mentalidade da semeadura e da semente espiritual que é Cristo, eu não vou colher os frutos. Não é questão de se esforçar muito, é uma questão de crer certo. Então esse é um problema. Qual é todo o trabalho da Bíblia em relação àqueles que não estão em Cristo? É convencer o mundo do pecado. O trabalho do Espírito Santo para alguém que é ímpio é convencê-lo plenamente do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O trabalho do Espírito Santo, após você se tornar uma nova criação, é te convencer do DNA que você recebeu de Cristo. Amém? Ninguém tem fé para andar em santidade se crê que é pecador. Porque se a sua semente for ruim, você não vai dar bons frutos. Agora, se a sua semente é incorruptível, porque é a semente do próprio Cristo, que é o primeiro dessa nova raça, dessa nova criação, e você crer nisso, você vai dar bons frutos. Então isso é muito importante. A igreja constantemente vive falando para os filhos de Deus que eles ainda são pecadores. E estão esperando que eles vivam como santos. Se você é um pecador, o que se espera de um pecador é que ele peque. Se você é nascido de Cristo, da semente incorruptível de Cristo, o que se espera de você é que você expresse a Cristo. Agora eu pergunto para você, no DNA de Cristo tem pecado? Então por que no teu DNA teria? Se você agora diz que nasceu de Cristo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Isso é muito importante. Nós focamos ali nas pessoas ainda pelo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Elas fazem porque não sabem quem são, ou não são. Amém? Ou não são. Nós acreditamos ainda que discipulado é domesticar a pessoa a ter um bom comportamento moral. Vou ensinar você a ter um bom comportamento. Não, eu vou ensinar para você quem você é. E quando você sabe quem você é, você expressa aquilo que você é. Esse é o fato. Esse é o fato. Poderoso. Temos tantos versículos sobre isso, né? Romanos 5,19, logo, assim como por meio da desobediência de muitos, vai lá, vamos fazer que nem lá no encontro, 1, 2, 3, valendo, leia. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pronto, nascimento natural, você se tornou um pecador. Nascimento de Cristo, você se tornou uma pessoa justa. Pronto, quem você é? Então você vai viver como um justo, se você crê nisso. É simples assim. Simples assim. Amém? Tem que ter uma definição, de uma vez por todas. Se você acha que agrada a Deus, chegando lá, se ajoelhando, falando um monte de mal de você, não. Se depreciando e falando, Deus, eu sou um pecador mesmo, miserável.
o mais miserável dos homens que sou. Agora, faz de conta que você acorda, você levanta com uma fé depois, né? Uma fé para pecar de novo. Poxa, eu vou pecar de novo, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou uma desgraça, né? Então eu vou pecar de novo. Né? O cara que chega em casa, a mulher fala, você não passa de um bêbado. Ele fala, vou voltar para o bar então. Ou seja, esse é o fato, né? Esse é o fato. É um assunto assim que... Aí você pode pegar lá texto. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e dele não procede a verdade. Você já leu o contexto? Então vai estudar. Eu sei que na minha vida de santidade e santificação, tudo tem mudado, tornado mais leve à medida que eu medito nessas verdades de quem eu sou, através do DNA celestial. Por que aquele que não está em Cristo precisa nascer de novo? Porque nada que ele tem sem Cristo presta. É Deus falando o seguinte, você não tem nada que presta, a única coisa que resta para você é matar o velho homem e nascer uma nova criação. Não é domesticar, então a religião quer domesticar as pessoas, vou ensinar você a ser bonzinho. Não, se a sua raiz é mal, não adianta querer ter fruto bom, vou repetir isso. Amém? Então, em Cristo, você é alguém justo. Amém? Justo. Isso é o que te garante, inclusive, você poder entrar no céu. Segundo Gálatas capítulo 2, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. De modo nenhum. Diga, Cristo não é ministro do pecado. Ou seja, Cristo não tem como transmitir pecado. Então, o meu DNA e o seu DNA é maravilhoso. Coloca 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios 1, 30. 1, 2, 3, vamos lá. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. O próximo versículo. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorifique o Senhor. Volta outro versículo ou deixa os dois na tela. Da tenda. O que Cristo se tornou para nós? Diga assim, eu sou sábio. No meu DNA tem sabedoria. Diga, no meu DNA tem justiça. No meu DNA tem santidade. No meu DNA tem redenção. E você não tem glória nenhuma nisso. Aquele que se gloriar, glorie-se no quê? No Senhor. Por quê? Porque tudo é dele e você tem pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas você tem. Amém? Então, o que a sociedade está esperando? A manifestação desses filhos de Deus, que são homens e mulheres sábios, cheios de justiça, cheios de santidade e são redimidos. Amém? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Amém? Agora, ou você vive pela carne, ou você vive pelo Espírito. Amém? Nós podemos observar que na carne
Se nós ficarmos olhando naturalmente, nós vamos encontrar doenças. Mas se nós olharmos o nosso DNA celestial, não tem doenças. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu tenho que viver pelo meu DNA de Cristo. Você vai ficar aceitando os problemas que através de Adão você tem? Ou você vai assumir a solução que através de Cristo você recebeu? Esse é o fato. Ficar meditando, na minha família. O DNA do seu Zé é bom, mas muito lá perde a memória, né? Essa tia de 98 anos hoje, não faz muito tempo, mas ela sofreu um apagão, né? Tipo, ela não sabe, hoje ela não consegue, diz que ela só sabe cantar 2 hinos, né? Que coisa impressionante, ela esqueceu de tudo menos de 2 hinos. Que glória cantar hino, né? Você quer lá com ela, ela sabe a letra de 2 hinos, o filho dela falou. O resto ela esqueceu. Amém? Na carne nós somos amaldiçoados. Em Cristo nós somos abençoados. Você que escolhe. É abençoado ou não é? Amém? Você, mesmo que esteja percebendo algumas coisas naturalmente que não estão de acordo com o DNA celestial, você tem que ficar com o seu DNA celestial em nome de Jesus. Na carne somos escravos do pecado. Em Cristo somos livres. Amém? Isso é algo muito importante. Então nós temos que tomar uma decisão de não mais nos reconhecermos naturalmente, nem a nós, nem as pessoas. Amém? E aí, aqui entra problemas emocionais, que nunca tem cura. Você não tem como resolver se seu pai te abandonou, naturalmente. Você tem como ir atrás dele, falar, você tem que me amar. Se ele já morreu, então pior. Talvez você nem saiba quem ele é. E aí você pode escolher viver vítima disso por toda a sua vida. Ou você pode quebrar esse ciclo vicioso de morte e entender o seguinte: eu sou um ser espiritual, o meu irmão é Jesus, e eu tenho um pai que nunca me abandonou. Você pode escolher viver eternamente doente, que nunca tem cura emocional para você. Não é o tempo que vai resolver isso, é um novo posicionamento, é uma nova postura de fé. O André pode assumir a partir de agora que ele não tem mais o pai dele, que ele está carente, e como é que vai fazer? Ou ele pode entender, opa, eu tive a graça de ter um bom pai, que expressou meu pai eterno, mas eu tenho meu pai que nunca me abandonará. Essa é a realidade. É a vida, o justo viverá pela fé. Amém? Então, você pode ficar meditando enquanto você foi abandonado, enquanto você teve que lutar na vida, enquanto você se sentiu sozinho em alguns momentos, ou você pode falar, puxa, eu me senti sozinho, porque eu não sabia ainda que eu tinha um pai que nunca me abandonaria, ao ponto dele enviar o seu filho na época, que era único, agora que é o primeiro. Poxa, aí você, em vez de ficar gastando a sua energia para meditar nas mazelas, né, da vida natural, você pode gastar a sua energia para meditar na realidade do DNA que você tem agora em Cristo Jesus. Jesus era tão profundo que até a amplitude da família dele mudou. Quando chegaram até ele, falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Uma coisa até ignorante, né? Se eu fizesse isso, falasse assim, a sua mãe, a dona Jurema, chegou aí com o Thaleson. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Irmãos, eu realmente, aos pouquinhos, eu fui aprendendo o valor da igreja. Não é da instituição. Eu não vejo aqui como uma instituição também. Nós nem se preocupamos com essa parte institucional. Eu vejo o valor das pessoas. Por quê? De fato, nós temos os nossos irmãos na carne, não devemos abandoná-los.
Mas, de fato, nós devemos dar muito valor à igreja, aos irmãos. Por quê? Porque agora, de fato, por causa de Jesus, eles se tornaram nossos irmãos eternos. É uma coisa... Se você visse assim, aqueles irmãos que você não fala com eles, só porque estão na outra igreja, e você também gosta de falar lá, né? Porque eles não me ligam, você também não liga. Você não liga para ninguém, né? Eu saí de lá e nunca mais ninguém me ligou. Por quê? O teu telefone cortou? Você não pode ligar para ninguém também? Nós ficamos esperando sempre dos outros. É ou não é? Irmãos, eu fui criado na quadrangular, na 10ª aqui do pastor Rogério Amorim. Até os 18 anos, mais ou menos, eu fiquei ali. Eu posso ficar esperando aqui. Que dia que o pastor Rogério Amorim vai me ligar? Irmãos, sabe que dia que vai ser? Dia nenhum. Ainda mais nas características dele e tamanho da igreja. Dia nenhum. Mas quando teve o aniversário dele, o aniversário da igreja, eu fui lá. Eu não sou vítima de nada. Eu tenho o DNA do céu. Eu posso andar como Jesus. Amando, perdoando, manifestando boas obras. Eu não tenho nada. Eu não tenho que ficar esperando nada. Não sou vítima de nada. Recebi todo o poder de Deus para andar em amor, para vencer o pecado. Essa é a nossa realidade, né? Mas nós gostamos de viver como vítimas. Como vítimas. Ah, coitadinho de mim, que servi tanto aqueles irmãos, eles nunca me ligaram. Você imagina se eu fosse ser um pastor assim? Nossa, discipulei tantas pessoas, visitei tantas pessoas. Eu fiquei feliz ontem, encontrei um irmão que foi o primeiro casamento que eu fiz. Aí eu fiquei assim, será que pergunta da mulher? Porque hoje em dia todo mundo se separa. Eu falei, cadê a esposa? A esposa. Falei bem baixinho, até assim. Ele falou, não, pastor, está trabalhando na lavanderia que ela trabalhava antes. Inclusive eu estou aqui, eu fico todo dia esperando ela. Ele está trabalhando no shopping ali, Parigui, e ele fica dormindo no carro para esperar a esposa para ela não ir embora para fazer na Rio Grande depois. Eu falei, por isso você está casado há 19 anos. Ou se não, segue a metodologia do japonês. Sabe como é que é? Ele estava casado há 50 anos. Perguntaram para ele, qual que era o segredo, Tanaka? De você estar casado ainda. Aí ele falou, levei a esposa a viajar ao Japão. Aí ele falou, nossa, então o segredo é viajar. Deixei ela lá e voltei buscar 50 anos depois. Então, o segredo está na... O padre André não é fácil não, irmãos. Ele teve 2 casamentos de 30 anos. E o resto da vida dele, ele era criança. Ou seja, o homem não é brincadeira não. Amém? Então, eu sou ansioso mesmo. No teu DNA celestial tem ansiedade? Porque a minha mãe é ansiosa, a minha tia Clotilde é ansiosa. Não é assim que as pessoas falam? Irmãos, nós temos que repreender na hora se for crente. Que negócio é esse? Esses dias até na divulgação das igrejas falou, estamos ansiosos para o retiro. Eu falei, não estamos ansiosos para nada, nem para o retiro. Irmãos, eu tenho lutado completamente no sentido de não aceitar viver pelo DNA natural. Não quero saber se lá era ansioso, se era preocupado. Não, comigo não. Em nome de Jesus, comigo não. Eu vou viver pelo DNA do céu. Aquilo que o meu pai natural não pode fazer, eu tenho um pai que pode fazer. É Deus, Ele me completa, Ele me supra, Ele não esquece de mim. Ele tem contato e comunhão comigo 24 horas, Ele sempre pergunta, Ele sempre quer ter comunhão comigo, Ele sempre lembra do meu aniversário, Ele lembra de tudo. Ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz no meu lugar. Então nós precisamos viver por isso. Amém? Por favor, se você começa a falar, eu sou diabético, tenho pressão alta, eu sou ansioso e eu torço para o Atlético. Não, tem que parar tudo isso.
Todos esses têm que parar. Amém? A grande realidade para terminar a nossa mensagem hoje. A parte de Deus foi dar, a nossa se apropriar. Amém? A nossa se apropriar. E tem uma coisa muito interessante, irmãos. Deixa eu falar para você algo. A obra de Deus não vai se consumar porque você ainda não vive ela. A obra de Deus em Cristo já se consumou, já está pronta. Amém? Era uma coisa muito... Quando eu comecei a entrar no descanso de Deus em relação à enfermidade, foi quando eu não parei de olhar para o futuro e olhei para o passado. Se eu olho para o futuro, eu tenho esperança e não fé. Quando eu olho para trás, eu vejo que lá na cruz, Jesus já fez tudo aquilo que eu preciso hoje. Então eu tenho descanso. Porque parecia uma loteria. Será que Deus quer me curar? Não, aí Deus falou ao meu coração, eu já te curei. Amém? Eu já te curei. Cuidado com orações que são demonstrações de uma ignorância espiritual. Por exemplo, Deus, me ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer esse pecado. A grande oração é o seguinte: Senhor, me dá revelação sobre a sua vitória sobre esse pecado, que agora é minha vitória. Por isso que a oração do Novo Testamento é revelação. Nós ficamos pedindo para que Deus faça algo que Ele já fez. Amém? Em Cristo você já tem vitória sobre o pecado. Amém? Amém? Infelizmente tem pessoas que na graça só pegam a parte que são perdoados dos pecados, mas nunca pegam a parte que em Cristo já tem vitória sobre o pecado. Aí eles ficam vivendo a vida como pecadores perdoados e não como justiça de Deus em Cristo. Então nós somos a justiça de Deus em Cristo, já temos o poder sobre o pecado. Mas sabe, irmãos, tem uma coisa que não adianta: se você não se render a isso que Jesus fez, vai ter poder na sua vida. Eu vou terminar lendo esse texto aqui. Os irmãos do louvor podem chegar até aqui. Pode se colocar de pé, por gentileza? O nosso diácono e a nossa diaconisa já vão passar a ceia. Amém? Eles vão passando, já pode segurar aí. O versículo 15 de Romanos capítulo 6 diz o seguinte: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravo da justiça. Amém? Diga: eu sou escravo da justiça. Não sou mais escravo do pecado. Amém? Você não é mais escravo do medo. Você é escravo da paz. Você é escravo da shalom. Você não é mais escravo da doença. Você agora se tornou escravo da saúde. Amém? Amém? Por quê? Porque você tem um DNA divino sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E com esse DNA divino,
Deus espera e a sociedade espera que eu e você venhamos se manifestar. Venhamos sair do anonimato. Venhamos levar essas boas novas, não só com palavras, mas com a nossa própria vida. Amém? Que aquela pessoa que te ofendeu possa ver o DNA de Jesus na sua vida, encontrando em você o perdão. Que aquela pessoa que te ofendeu possa encontrar em você o amor. Amém? Não aceite mais essa mentalidade do homem natural. Você agora nascido de Deus, criado em Cristo Jesus, para andar em justiça e santidade. Amém? Essa é a nossa realidade. É disso que nós temos que se alimentar. Há um poder nesse novo DNA. Há um poder na sua vida para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Sabe, irmão, nós tivemos um testemunho muito poderoso no nosso encontro, da nossa irmã Correia. A Irene e o Henrique estavam orando por ela. Ele estava orando da maneira correta, como se ora pelas enfermidades, ordenando as enfermidades. Não fique pedindo para Deus te curar, Deus já te curou. Já te curou. É só você ordenar. Em nome de Jesus. Agora tenha a sabedoria dos ciclos da vida. Amém? Existem ciclos na vida. O ciclo do seu Zé chegou. Deixa ele em paz, pô. 94 anos, bem vivido, com força, com graça. Na simplicidade dele expressou muito esse DNA divino, amando, perdoando. Desfrutou de tantas curas de Deus. Quando ele tinha 71 anos, 70 anos, 71, fez pão de safena, fez um monte de coisa, perdeu a fala, de repente no outro dia chegou de táxi em casa. Sabe por que ele não chegou de Uber? Porque não tinha Uber ainda. Você acha que alguma enfermidade teve o poder de levar o seu Zé? É claro que não, é só um pretexto. Foi Deus falando: venha, filho, agora eu quero você de volta na casa eterna. Porque Jesus disse: eu fui preparar morada. Eu fui preparar morada. Amém? Nós temos o DNA do céu. Amém? E eles lá no encontro lá não ficaram falando: pelo amor de Deus, Deus cura essa mulher. Não, eles foram lá, eles curaram. Eles curaram. E eles falaram para a mão dela que tinha sofrido derrame: volte a funcionar. E ela não funcionou. Eles insistiram: volte a funcionar, volte a funcionar, até que voltou a funcionar. Terça-feira ela mandou uma mensagem para Irene: ô Irene, eu estou aqui, Irene, eu estou costurando. Eu estou aqui costurando. Amém? Sabe, irmãos, há muita gente precisando de alguém que diga para o seu braço: volte a funcionar. O ímpio não vai poder fazer isso, porque ele não tem esse poder. Mas nós temos esse poder. E a criação geme com expectativa que eu e você viemos se manifestar para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos. Nós recebemos de Deus toda essa força, toda essa capacitação. Nós temos que falar como Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Há esse DNA poderoso, aleluia. Que nós possamos ser ousados em nome de Jesus. Que nós possamos fazer a oração dos irmãos de Atos. Quando eles estavam passando por grande perseguição, eles oraram: Senhor, olha para as ameaças que nós estamos recebendo e concede aos teus servos que fale com ousadia a tua palavra, enquanto o Senhor estende as suas mãos para curar. Qual eram as mãos que iam ser estendidas? As nossas mãos. Eram as mãos deles ali. Eu estava na porta do INC essa semana e tinha um homem numa cadeira de roda. Eu fui falar com ele, tinha sofrido um derrame. Jovem, menos de 50 anos, falando com a esposa dele. E orei por ele, mas ainda faltou algo. Faltou mais ousadia para mim falar em nome de Jesus. Agora, tua opção sanguínea, fraqueza, cesse agora.
levante dessa cadeira de roda em nome de Jesus. Nós precisamos fazer orações usando de fato a autoridade que recebemos através do novo DNA divino que nós temos, com expectativa. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos participar da ceia. Aleluia, 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 aleluia.